Boa noite, meus amigos! Gente, mais uma segunda-feira aqui na TV CCMUG, aqui na TV do Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá. Muito obrigado aí a toda a diretoria do sindicato, ao nosso amigo Eduardo Aires, né? Pela oportunidade de trazer o papo da semana aqui. Toda segunda-feira eu agradeço muito, né? A toda a diretoria do sindicato e ao seu Eduardo, né, pela oportunidade. A galera que acompanha aí, né, já deve saber. Gente, e hoje, vamos falar Vamos falar de candomblé, a mística, né? A palavra candomblé traz um medo, às vezes, para umas pessoas, receio para algumas. E hoje trouxemos aqui o Alexandre de Logum Edé, né, para falar um pouquinho da gente, desses mistérios aí, por trás aí, dos bastidores aí da religião, a primeira religião no mundo a ser descoberta, o candomblé, né. Gente, vamos falar também aqui da nossa vaquinha, não podemos esquecer da nossa vaquinha. Gente, está aqui embaixo aqui, ó, aqui a vaquinha, o Guaratinguetá Sem Fome pelo Facebook, né? E pelo Instagram, tudo junto, Guaratinguetá Sem Fome, e o QR Code, só colocar a câmerazinha ali e você faz a doação, né, da onde você estiver. O Guaratinguetá Sem Fome, né? Essa é um movimento, né, do sindicato para ajudar as pessoas aí mais necessitadas, né, a ter o seu alimento, né? Todo o dinheiro é revertido às cestas básicas e o sindicato entrega às pessoas mais vulnerabilizadas. Gente, vai seguindo a gente aí, né? Tá aqui também, vamos seguir aqui a gente no YouTube, TV CCMUG, lá no Instagram também, tudo, e no Facebook também, TV CCMUG. E entre no nosso site, né? ccmug.com. Gente, segue a gente aí, convida os amigos, né? Compartilhe o nosso programa, porque hoje a gente vai falar de uma coisa que intriga, né? Tem musiquinha de fundo, cara. Tem umas musiquinhas de fundo aqui, produção. Meu amigo Bruno, Deus abençoe aí por tudo, Edinho, os donos da produção aí, que coloca aí esse programa para o mundo. Doutor Estênio na bancada também hoje, falando com a gente aqui. Salve, Vamos salve, fazer uma pergunta, Estênio. Opa! Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal aí do sindicato, o pessoal que está nos assistindo, ao Alexandre que veio aqui, atendeu, né, o nosso convite. E hoje a gente vai falar sobre, como disse o Eduardo, uma coisa que, né, causa aquele misticismo. Não é, o que é verdade, o que não é, tá certo, não tá. Gente, e tá imperdível, tá muito bom, tá show de bola. Vocês têm que assistir até o final. Alexandre, muito boa noite, Alexandre. Deus abençoe, que os orixás nos abençoem. Amém. Obrigado pela presença. Eu sei que não é fácil tirar esse tempo, né, para vir aqui falar um pouquinho da religião, mas eu sei do seu empenho junto à religião, já te conheço há muitos anos, né? Sei do seu amor, do seu carinho pela religião. E muito obrigado por você ter vindo contar aqui um pouquinho da nossa religião. Ia pedir para você o seguinte, Alexandre. Eu acho que muitas das pessoas em Guará, né, já te conhecem, já sabe o seu nome. Você trabalha aqui já trabalhou há muitos anos aqui na cidade, né, como cabeleireiro. Exato. Conta um pouquinho quem é o Alexandre. Bom, um profissional do ramo da beleza, né? Já há muitos anos, me formei muito cedo, trabalho há muitos anos com isso, hoje já menos, mas ainda assim, né? Hoje eu tenho um co-work, então eu tenho outras pessoas que trabalham comigo. Assim, eu consigo mais tempo para o sacerdócio hoje. Hoje a sua maior dedicação é ao centro espírita? O centro espírita. Como que a gente pode eu costumo dizer assim, eu chamo de casa de axé. Casa de axé. Porque é onde você vai. Axé quer dizer força. É onde você vai se fortalecer. Então, para mim, é aquilo que me fortalece. E é onde eu estou lá. E onde eu posso ajudar outras pessoas a se fortalecer. Alexandre, você começou... Com as bênçãos de Olodumare, graças a Deus. Axé. Você começou o sacerdócio em Cruzeiro? Em Cruzeiro. Eu iniciei em Cruzeiro, né, em 89. A minha iniciação se deu, efetivamente, dia 20 de outubro de 89.
senhor... Estava na transição de 15 para 16 anos, porque eu me iniciei em outubro, né? Naquela época era uma época em que você ficava de preceito muito tempo. E aí eu me iniciei em outubro e foi acabar o meu preceito 90 dias depois, em janeiro. Então, aí foi onde eu fiz aniversário. Fiz 16 anos. Gente, de idade. quanto? E hoje, 48. 48. Então, é estrada, hein? É estrada, tem estrada, hoje hein? 48. Tem chão. Eu tenho 30 anos hoje de candomblé, né? 30 anos da religião. Eu tive oportunidade que muitos hoje não tem mais, né? Pelo mundo que a gente vive hoje. O mundo hoje é muito corrido. Hoje tem internet na mão, todo mundo tem muito prático. Mas eu ainda tive aquela chance de aprender com os mais velhos realmente e de conviver dentro de uma casa de candomblé. Alexandre. O que modifica muito o sacerdócio para hoje, entendeu? Porque hoje você tem tudo muito à mão, hoje você compra tudo, né? Antigamente você não comprava. Porque o candomblé é uma religião que é passada, é hierárquica, ela é passada de boca a boca, tá? Hoje não, hoje tem muita coisa boa, verdadeira escrita. Entendeu? Tem uma certa literatura. Tem, muito boa. Tem escritores bacaníssimas. Isso é interessante, porque as pessoas que têm, né, que gostariam de se aprofundar, de saber mais, estudiosos, já tem como, né, recorrer a um livro, alguma literatura para poder começar a entender. PRVG foi pioneiro nisso, né? Todo mundo sabe disso. PRVG foi pioneiro nisso. E ele foi um dos caras que ele foi para a África, ele estudou lá, ele foi iniciado aqui também, foi iniciado lá. As matrizes africanas. Exatamente, porque hoje o candomblé afro-brasileiro é uma coisa e o candomblé iorubá é outra coisa. Isso é importante também, você me permite. Claro. A gente faz a lição de casa, sabe? Exato. Que a gente vem aqui para falar com o entrevistado, você não vem e pensa assim, né? Não tem como, você tem que fazer a lição de casa. E conversando com algumas pessoas, fazendo estudos, né? Como eu faço parte da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados, então a gente tem estudos, inclusive, que são feitos juntamente com a Comissão de Intolerância Religiosa, e eles falam, né, das religiões de matriz africana. Então a gente sabe que tem diferenças. Quando você estuda, você sabe que tem diferenças. Diferenças em alguns rituais, diferenças de alguns, não dos princípios, mas da forma como é conduzida, né? E as pessoas não têm, quem não faz parte do candomblé, quem nunca participou, não tem muita essa ideia, não sabe como é que funciona. O senhor pode explicar pra gente um pouco as diferenças? Sim, são nações. Nação. Assim como existem países, né, existem nações. O que acontece? Você vai a Belcutá. Quem rege a Belcutá? Ogum, Iemanjá, né? Determinados orixás de cada religião. Você vai em Oxobô, é Oxum. Né? Você vai em Leifé, é Oxalá. Então, assim, cada região da África é regido por um orixá. E aí denominam-se as nações, entendeu? Jeje, Queto, Angola, Grusse, Nagô, Efon. O orixá, entendeu? Seria como um santo? O orixá seria como o padroeiro, né? O patrono daquela religião, daquela região, entendeu? Tá vendo? Igual aqui em Guaratinguetá, o padroeiro é Santo Antônio. Santo Antônio, aí exato. Agora, Aparecida Nossa Senhora, né? Também e assim vai. Lá é isso aí, assim. gente. E cada lugar é cultuado aquele orixá de uma forma. Cada nação cultua o orixá de uma forma, entendeu? Perfeito. Então, assim, ninguém sabe tudo, ninguém é enciclopédia. Né? Só que tem pessoas que conseguiram conviver em 2, 3 nações, por amizades, por amigos, e consegue passar um pouco disso, entendeu? Hoje, o que falta hoje, eu acredito, nas casas de candomblé, é aquela união de um levar uma palavra para o outro, porque os antigos eram assim, né? Eu hoje estou dentro do Efon, né? Pratico o Efon. Alexandre, desculpa interromper, mas o padroeiro do Efon, qual santo é? Oloque. Oloque? Tem alguma miscigenação para o pessoal que está em casa poder entender? Não tem. Você vê, é uma coisa mais hierárquica e mais arcaica. O que é arcaico? É mais antigo. Não tem. O que é Oloque? Você olha as montanhas, você olha aquela paisagem linda, é Oloque. É a natureza, é aquele orixá. Aquela Exato. visão. Assim como o Dudua é o globo mundial, é a terra. O orixá Odudua é a terra. Aie é essa terra que nós pisamos. O Dudua é aquele orixá. É um pouco complicado, não digo complicado, mas diferente para a gente poder entender, porque, lógico, é uma religião de matriz africana. Então, toda a nomenclatura é africana, né? Então, são palavras que a gente não fazem parte do nosso cotidiano, então você fica
demora um pouco para você começar a assimilar, não, mas espera aí, isso aqui é semelhante ao que, análogo ao que, né, fazer essa analogia. Então, como você me perguntou da questão do Iorubá e o afro-brasileiro, o que acontece? sim. O Iorubá, ele é tido por nós, candomblecistas, falando a verdade, porque ninguém tem coragem de falar a verdade. E eu sou tido como uma pessoa meio que brava, meio que polêmica, por quê? Porque eu sou verdadeiro. O que eu tenho que falar, eu falo. Agora, eu só falo aquilo que eu tenho consciência daquilo que eu estudei. Não, eu falo aquilo que eu posso falar. É honestidade. Entendeu? Então, o que acontece? É muito mais prático. Entendeu? E o afro-brasileiro, não. Ele é cheio de ritual, cheio de coisas, muita coisa. Porque ninguém tem coragem de falar. Mas eu tenho ainda comigo, e acredito que ainda vou chegar lá, eu tenho muita vontade de fazer teologia. E de estudar. Por quê? Estudar religião. Por quê? Porque eu queria ir a fundo. Porque tem muita coisa que não se coloca numa bancada, não se fala a verdade. Porque o candomblé afro-brasileiro foi criado, tá me entendendo? Por negros maravilhosos e mega inteligentes. Perfeito. Entendeu? Aí criou-se uma hierarquia muito, muito pesada. Que era você honesto para o branco respeitar o negro. Hoje em dia a gente não precisa mais disso. Hoje em dia a gente já tem um estudo muito grande, hoje em dia evoluiu muito, é o que eu disse. Hoje em dia existe a internet. Quando que antigamente era possível, era permitido fazer isso aqui? É bem complicado. Tá me entendendo? Não podia, a própria igreja condenava. Hoje a igreja não condena. Hoje eu me visto de pai de santo e vou para a igreja assistir uma missa. Graças a Deus. Antigamente eu era apedrejado, eu era preso, né? Então, sim. Na Bahia tem padre que celebra. Exatamente. Vai numa casa de candomblé ou vai na terra, onde vai nascer uma casa de candomblé, celebrar uma missa primeiro. Não, e as próprias leis hoje em dia, né? Mas a própria igreja mudou, você não concorda? Sim. Tem missa de corpo presente hoje? Já tá difícil. Antigamente ninguém se enterrava sem se passar pela igreja. Eu falo porque minha bisavó, quando morreu, a gente foi para a igreja, passa na igreja, encomenda-se o corpo, aí que vai para o cemitério. Hoje Uma boa entrada aqui que o Alexandre deu pra gente. Vamos perguntar aqui. Alexandre, o católico, ele celebrava a missa de corpo presente. Isso. O candomblecista? O correto é que a lei hoje só permite para as casas matriarcas. Tá? Não é permitido para qualquer casa de candomblé. Mas é um direito de lei, aí é uma coisa que tem que ser estudada. Sim. O correto era que o corpo fosse velado dentro da casa de candomblé. Perfeito. Se você é do candomblé e você pratica e você faz parte de uma casa de candomblé, você faleceu, a sua família teria que permitir, certo? E você já tem que deixar documento lavrado, registrado em cartório, reconhecido firma e tudo, que o pai de santo tem direito de ir lá e pegar seu corpo e levar para ser velado na casa de candomblé. Você vai ser velado ali, e ali vai ter os rituais, sai dali e vai até o cemitério onde tem seus rituais, até te botar a terra. Uma coisa que é fato verídico, o candomblecista, ele nasceu, né? Do pó a gente vem, pro pó a gente volta. Ele não pode ser cremado, ele não pode ser jogado na água, ele não pode nada. Ele tem que veio da terra, ele veio pra terra, ele tem que voltar. É um juridicamente? direito. Sim, tem lógico, porque é um mas direito. Hoje em dia o que acontece? Individual. Devido às leis, não se pode, não se deve. Não, né? mas agora piorou essa situação de contagem. né? Exatamente, Enfim, entendeu? É porque assim, existe o seu direito, né, privado, a sua questão de direito individual seu, mas também existe o coletivo. Então, o individual ele não pode ferir o coletivo. Essa é a questão. Então, por questões, lógico, de pandemia, por questões sanitárias, é complicado. Você, né, não estou querendo fazer uma analogia no sentido de dizer assim, é como se você estivesse enterrando um parente no seu quintal. Não é. Mas... Não, você vela só. Vai enterrar lá no cemitério. Mas você vai velar não dentro tem da nada casa que não permita, porque assim, quando você faz um velório na igreja, público, numa câmara municipal, qual é o problema? Só que você, como ele falou, você tem que deixar isso expresso em vida. Olha, eu sou um bandista, eu sou um candomblé, eu quero fazer um bandista, eu quero dessa forma, quer que seja. Como a gente faz como se fosse um testamento. Exato. Você já avisa, você já deixa todo mundo certo, tal, já prepara a documentação, procura, né, seu advogado, procura alguém para te representar, e aí quando acontecer, já sabe o que tem que ser feito, e o pai de santo ele tem a legalidade para fazer aquilo. Exato, tem que ser assim. Eu tenho crianças hoje na minha casa de candomblé que eu tenho tudo isso documentado. Não que vá falecer, mas eu tenho a permissão do pai e da mãe para a criança frequentar lá. Eu tenho a permissão deles, porque quando você falece, quando você é uma pessoa de candomblé, que você tem a óbito, tem rituais que tem que ser cumpridos. E eu tenho essa liberação, então eu me preocupo muito com isso. E quando você vai falar isso com uma pessoa que vai se iniciar no candomblé, a pessoa se assusta. Entendeu? Mas, gente, se você é em vida, você vai ser depois de morte. Porque o candomblé, ele cultua a ancestralidade.
Exatamente. A pessoa que faz parte do candomblé Nós tem que saber cultuamos a natureza e o os conhecimento ele veio dos nossos ancestrais, é onde eu disse. Aqueles negros maravilhosos e super inteligentes que trouxeram pra gente, que deixaram essa bagagem pra gente, para poder continuar a nossa religião. Mas eu acho estranho, Alexandre, quando você entra para uma religião, você se converte, você não estudar sobre os princípios dela, você não estudar sobre a história, como é, porque, eu me identifico, ok, esse é o primeiro passo, você tem que se identificar ali, né? Mas depois que você está ali, que você quer, né, tá... Como que é a palavra mesmo que a gente vai estar praticando, né? Praticante. Porque não adianta você só chegar lá e falar assim, eu sou católico, mas não faz nada. Eu sou evangélico, assim, não faço nada. Existe assim, amigo, destino, né? Tem um destino, cada um tem o seu destino. Tem pessoas, eu digo isso muito para pessoas que me conhecem, que são adeptos do candomblé, né? Hoje a gente faz um convite, a gente coloca para simpatizantes, para adeptos do candomblé, porque são pessoas que não são do candomblé, mas são adeptas, que gostam de frequentar, que gostam de ir lá, coisa e tal. O que acontece? Eu digo assim, que quando você entra numa casa de candomblé, lindo, muito bacana, tudo lindo. Aí aquele tambor, os atabaques começaram a rufar, o seu sangue ferveu, amigo, pode saber que ali você tem uma veiazinha de sangue azul. Tá? Aquilo, seu pezinho tremeu, o sangue ferveu, correu na veia. Você pode preparar, meu amigo, porque você tem sangue azul. Às vezes você tem sangue azul, você tem uma hierarquia que você não sabe de antepassados, que você tem que frequentar aquilo, não que você esteja que está presente ali, que você tenha que ser um praticante. Entendi. Porém, existem pessoas que acontece que chega, nunca teve nada, tem um surto, um desmaio e não volta. E aí você vai preparar aquela pessoa, vai educar ela para ela ser iniciada. Antigamente a pessoa passava 3 anos, 1 ano numa casa de candomblé para ser iniciada. Hoje não. Hoje, Deus me perdoe falar, e muitos me perdoem, mas virou uma caça-cabeça. Sabe? A pessoa mal foi na sua casa de candomblé, você já precisa fazer santo. Eu não sou assim. Quem fez comigo, fez porque me necessitou, ficou comigo, está comigo, bacana. Quem não quis também, existe livre-arbítrio. Tem outros que já foram e já voltaram, já foram e já voltaram, entendeu? E hoje querem voltar de novo. Acontece. Eu digo por mim, eu fui uma pessoa que eu me iniciei, fiquei 17 anos com a minha mãe de santo. 17 anos eu acompanhei ela. Não funcionou mais depois de uma determinada, né, por gênio, por conhecimento mesmo, porque era uma mulher maravilhosa que eu a amo até hoje, tenho ela como minha mãe carnal, sou um amigo dela. Agora, meia hora atrás, estava falando com ela no telefone, entendeu? Só que assim, ela é muito hierárquica, muito arcaica. E como eu te disse, evoluiu, só que ela é uma senhora de 83 anos. É bem complicado você colocar na cabeça. Eu não vou colocar na cabeça dela que hoje eu quero saber uma coisa de candomblé, eu posso pesquisar na internet. Ela vai achar isso o cúmulo do absurdo. Entendeu? Ela acha isso o cúmulo do absurdo. Agora eu passo a mão no telefone e eu ligo para... Por quê? Essa internet me deu possibilidade de estar mais velho, estar mais perto dos meus mais velhos, através de mídia. Eu ligo hoje para ele e falo, meu pai, é o seguinte, eu tô aqui... Estou com um problema assim, assado, e não sei resolver. O que eu faço? Meu pai, o senhor pode me dar uma folha? Aí ele vai me dar a explicação. Isso acontece com um homem de 30 anos de santo? Acontece. Porque o que a gente vê hoje em dia... Ele falou, aí é você ter humildade, que é o que muita gente nova hoje não tem. Entendeu? Muita gente nova hoje tem um problema, vai lá, digita no Pai Google do Oxalá. O Pai Google do Oxalá, entendeu? Porque sabe tudo, né? É o céu, é a nuvem. Então ele vê tudo, ele sabe tudo. Vai lá no Pai Google do Oxalá e vai solucionar o problema dos outros com o Pai Google do Oxalá. Eu acho isso como absurdo. Mas... cada um mexe seu angu como quer. Eu sei bem como é que é isso, porque quando vai alguém no escritório lá para falar, né, numa consulta, falar com o advogado, eu sei, eu já olhei no Google, eu falei assim, então tá bom, então pede pro Google te representar na audiência. Exatamente, entendeu? Né? O cara, eu digo, o Google vai ser seu advogado, fala para ele peticionar para você então. Porque realmente, né, não falando mal da internet em si, mas... é uma ferramenta muito útil, mas você tem que saber como usá-la. Você tem que saber como usá-la, exatamente. É o que eu disse, eu uso dessa forma. Hoje eu tenho pessoas que estão longe, mas eu tenho amizade e eu passo a mão no telefone e ligo. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, faz ligação de vídeo, que é pra ver a cara da pessoa, se ela não tá torcendo a boca pra falar contigo, entendeu? Tá achando... às vezes você tá ali falando com a pessoa, tá achando que a pessoa tá sorrindo, ela tá do outro lado fazendo mal caramba. E também não é qualquer bugada que você vai colocar na cabeça de alguém. Com certeza, a realidade é essa, entendeu? É verdade. Alexandre,
O candomblé, você se inicia no candomblé, você toma, algumas religiões têm obrigação de, eu não sei se todas são, né? É uma boa até pergunta que eu vou fazer para você aqui. O candomblé você toma, por exemplo, eu vou falar, gente, eu sou de candomblé, sou feito do Santos, sou de Ogum, o Alexandre teve na minha feitura, o Alexandre conhece a minha história, né? Então eu sou feito no Santos, não sei se vocês sabia disso, galera, aí, eu não sei. Mas eu jurava que você era Santos. católico, apostólico romano, rapaz. Não, ele tem sangue azul. Eu gosto do catolicismo, acho linda a igreja católica, acho lindo todos os rituais. Gente, perdão da interrupção, eu quando criança, né, antes dos 16 anos, eu dei aula de catequese. Tá me entendendo? Eu vim muito aqui para Aparecida carregando a bandeira do divino. Eu fui extremamente católico, só que chegou uma hora que não deu mais. Hoje, eu sou candomblessista há 30 anos, a minha mãe é adventista de sétimo dia. Olha. Eu me dou muito bem com a minha mãe, meus irmãos, 2 são adventistas e um não é nada. É o respeito, né? É o respeito. Eu nasci numa família misturada de católica e espírita, né? E eu fluí nesses 2 caminhos juntos. Eu fui seminarista, eu estudei dentro do seminário, entendeu? Eu fiz faculdade dentro do seminário e depois fui para Umbanda, fui para Candomblé. O Alexandre viu minha feitura, eu tô hoje com 15, 16 anos de santo feito, nessa faixa aí mais ou menos. Exatamente, não sei quanto é que tem que parar para fazer as continhas, mas essa faixa aí eu tô com 15 a 16 anos de santo. Falar a idade dele. E o Alexandre foi na minha feitura, né? Ele me viu carequinha saindo lá com os mocancas, as coisas tudo. Não sei se você foi na minha obrigação de 7 anos. Não foi. Desculpa interromper de novo também você, mas é só para eu saber, é isso que é a raspagem de santo? Isso, é isso que a gente vai Eu queria perguntar isso aqui, iniciação. porque eu conheço pessoas que são do candomblé, a gente conversa bastante, apesar eu sou evangélico. Então, também já fui católico, já fui coroinhas, não sei se você se lembra no Vasco, eu fui coroinha. Eu tenho fotos e tudo, eu posso comprovar. Eu falo que comigo, tudo que eu falo da minha vida, das minhas coisas, eu tenho como provar, entendeu? Eu também tem muita tenho gente viva que lembra. Então quem mora lá no Vasco da Gama, quem frequentou a igreja aí, eu frequento a igreja de São Judas, lembro do meu nome lá da minha família. Exato. Mas enfim. Então, o que eu ia falar era sobre a raspagem mesmo. Né? Então isso que é raspagem. Você o pessoal fala, eu não sabia como você é que se funciona. inicia, você é raspado, catulado, né? Adochado. Algumas religiões adochadas, algumas, não é religião, gente, desculpa. Nações. Algumas nações têm o adoche, outras não, né? Então você faz a sua iniciação, raspa a sua cabecinha, faz todo o ritual, fica 21 dias lá no Roncó, depois cumpre os seus preceitos, uns são Roncó, outros... cada nação tem um nome desse quarto que fica esses 30 dias, né? E você vai tomar depois sua obrigação de ano, sua obrigação de 3 anos, sua obrigação de 7. A obrigação de 7, você rompe o cordão umbilical e não existe isso. É o que a gente ouve falar. O cordão umbilical com o Pai de Santo, com a casa de candomblé, você só rompe quando você vem a óbito, quando você falece. Assim mesmo não rompe, sabe por quê? Porque existem muitos filhos, você hoje pode estar, digamos assim, dando um tempo, fazendo um retiro, tô pausada a minha vida espiritual. Mas Ogum está lá, meu filho. Ogum está sendo cultuado todo dia, está sendo rezado para Ogum todo dia, está sendo falado de Ogum todo dia. Toda terça-feira está se arriando o cará para Ogum, entendeu? Então Ogum está sendo louvado. No momento que você é lembrado, o seu orixá está sendo cultuado. Você pode estar afastado, mas o orixá não se afasta. Existem pessoas que se afastam do candomblé e voltam para morrer. Porque o orixá nunca se afastou do candomblé. O filho se afastou da casa de candomblé. Se afastou um pouco da religião, mas o orixá não. Então vamos voltar então. Agora com 7 anos não tem isso. Com 7 anos as pessoas confundem. Quando você toma a obrigação de 7 anos, você recebe verdadeiramente, com 7 anos, o direito de praticar a sua religião abertamente e ser e abrir a sua casa de candomblé. Nem todos nasceram para ter casa de candomblé. Hoje em dia virou moda, todo mundo quer abrir casa de candomblé. Mas não existe isso. E eu acho que as pessoas fazem isso porque elas realmente não foram, me desculpe, eu não tô... Eu acho que a religião tem que crescer, mas as pessoas precisam ser mais bem preparadas. Perfeito. Porque ter um peito empinado, ter nariz empinado e saber cantar, não quer dizer que você sabe ali dentro o segredo mesmo. Tá me Você é um cantor, porque né? aí é uma outra história. Assim como existe intérprete, tem cantor e tem intérprete, né? Então vamos lá. Então assim, a realidade é essa. Você recebe o direito de ser independente, você se torna um ebome.
Você é um ebome, aí você tem direito de fazer coisas para outra pessoa. O que se perdeu muito hoje é a fidelidade dos filhos de santo com a casa de candomblé. Você pode ser um ebome, ter seus filhos, ter os seus súditos, digamos assim, do seu orixá, mas você pode continuar dentro da casa do seu pai. E ali dentro da casa do seu pai você vai receber um posto. Casas grandes, casas matrizes, sobrevivem e são muito respeitadas por isso, porque as pessoas são bem educadas dentro da religião. Você já conheceu várias casas para fora? Já. Eu sei que você tem uma ligação com o pessoal lá do Cantuá. Isso. Já teve, já participou. Hoje mais com o pessoal do Axé Oxumaré. É muita coisa pra gente falar de candomblé, né, gente? Coisa. Acho que um programa só não é... É pouco, É pouco. Porque não, eu tô querendo chegar, eu tô querendo saber como é que é lá do mistério, né? Porque, por exemplo, a pessoa... Tem algumas casas, Alexandre, que as pessoas vão assistir o candomblé e começam a frequentar, de repente elas desmaiam ali, bum, Isso. apaga. Elas apagam dentro da casa. É o dito aquele bolar. O que é bolar? É o desmaio. A pessoa tem um desmaio e para comprovar, hoje em dia não existe também mais isso, tá? Antigamente realmente era assim. Para comprovar que aquela pessoa realmente bolou, ela tinha que estar extremamente gelada. Hoje em dia, nego cai, porque veio isso aqui, nós falando isso, assiste esse programa e vai na próxima festa de candomblé, vai cair lá. Ela já cai durinha lá, só que Já ela tá se ativa, fervendo, né? entendeu? Ela tá fervendo e ela tá querendo, é mais um mistificador de candomblé, desculpa, mas pra mim é isso. E quem assina embaixo disso tá pior do que qualquer outra coisa. Eu sou polêmico, então a realidade é essa, eu tenho que falar, eu falo. Teve gente que desmaiou na minha casa, eu peguei e belisquei assim, ó. Tá? Como eu já aprendi com o médico, põe o dedão aqui, dá aquela esfregada que o bicho já queima a corda na hora. Entendeu? Eu sou tirano. Nessas coisas eu sou. Por quê? Porque eu acho assim, quando realmente tem que ser, você bota a mão na criatura, ela tá fria como se ela realmente, a pressão dela tá lá embaixo. Não, Aí a pessoa realmente está. E tem palavras sagradas que você fala no ouvido da pessoa, a pessoa naquele momento ela meio que parece que volta assim, mas meio lerda, entendeu? Isso aí é um dos mistérios, né, gente? O candomblé, candomblé traz, né? Essas palavras. Agora né, tem de gente, como despertar. eu disse, escuta isso aqui, ouve o que você disse, ouve o que eu estou falando, e na próxima festa que ela vai, ela cai lá, ela se joga lá no chão. E aí tem gente que quer a tal da cabeça, né? Que quer mais um filho de santo pra casa, vamos botar pra dentro, vamos fazer. Bolou. Amanhã depois, essa pessoa larga do candomblé, não segue, fala mal, vira evangélico e aí, ó... Mas ela esquece que ela tá casada porque foi o pai de santo que fez a macumba. Então. muita polêmica. Alexandre, depois desse tempo de bolar, a pessoa decide, não, eu quero recolher, eu quero fazer meu santo, Isso. eu quero... fazer santo seria a palavra Não, correta? ela quer se iniciar. Iniciar. Isso. Eu quero se iniciar. Por que ela no se candomblé. inicia? Porque ela vai renascer para a vida, tá? Quando você se inicia no candomblé, por que você raspa a cabeça? É raridade, mas existem muitas crianças que nascem cabeluda. Mas a maioria... Nasce careca. Por isso você raspa a cabeça. Porque você precisa ser iniciado, você precisa renascer. Naquele renascimento, você passa por 14 dias recolhido. Hoje em dia. Antigamente era 21, 28. Né? E você sairia da casa de candomblé depois de 3 meses, de 90 dias. Ou seja, você bota 90 dias mais 28 dias recolhido. Tá? Hoje em dia, quem consegue isso? Existe férias nesse tempo? Para uma pessoa se iniciar? É bom você tocar nesse assunto, Alexandre. Desculpa também ele mais uma vez te interrompendo na linha de raciocínio, porque tem uma questão que eu queria abordar que é muito polêmica. É essa questão que quem não conhece, quem não sabe a tradição, interpreta isso como um cativeiro. Não, né? não. E aí tem uma questão... É uma purificação. Você não faz retiro espiritual? Sim. Então, exatamente. você vai fazer o retiro espiritual. Você passa 28 dias recolhido, por quê? Porque você precisa aprender a rezar. Não, Você precisa aprender a falar a didática, a língua, porque esse copo, né? Então, mas não tem nada daquela questão, eu falo porque assim, já De teve cativeiro? casos Não inclusive existe. diz assim que é um ritual de tortura. Mentira! Né? Porque Mentira. teve uma polêmica há um tempo atrás, eu não me Existe recordo hierarquia. As pessoas falam, isso é o que eu disse, desculpa. Não, sim. Mas é a pessoa que... olha a palavra que eu vou usar. A palavra crente. Eu não estou usando a palavra evangélico. Eu estou usando a palavra crente. Crente é aquele que crê naquela maluquice que ele ouviu. É. Assim como existe candomblessista crente.
Tá? Que ele ouve uma maluquice e ele acha que aquilo tá certo. Então O ele crente- crê naquela maluquice. Crente É isso que eu tô então, dizendo. é crente. Exatamente. Acredita. Então, o evangélico é outra história. É uma pessoa, né, bem sucedida na sua religião, uma pessoa que entende a sua religião. Tem entendimento. Então o que acontece? É o dito crente. Ele era do candomblé, ele saiu do candomblé e foi para a igreja de crente. Ele foi ser crente. Aí, para ele ser crente, para ele se dizer crente, ele tem que falar mal da outra religião. Então, para mim, quem sai de uma religião e fala mal dela, ele não presta. É a pessoa que não presta. Não, a gente sabe que sim, isso fomenta a sociedade no sentido de dizer, eu estou falando por causa do caso que eu me lembrei que acho que foi uma mãe, eu não sei também se você puder explicar se tem idades para você fazer certos rituais, então eu me recordo e até conversando com uma pessoa muito próxima minha, falando de criança que também passa pelo ritual quando ela quando é vista, exato, mas essa iniciação como você pegou e falou, não é tipo assim, eu vou fazer, eu quero fazer agora, não. Tem toda uma observação, e aí você vê que a pessoa está apta, na verdade é como você falou, a questão de destino, vamos começar a palavra, é o destino daquela pessoa, então a idade dela é uma idade terra, né? Ou seja, é menor de idade, vamos chamar assim. A mãe está ali, está acompanhando tal, tem a permissão da mãe, mas aí tem toda essa situação que às vezes a sociedade que impõe, dizer assim, nossa, são maus tratos, nossa, é o abandono de incapaz, nossa, e não é uma coisa... Primeiro lugar, a criança quando inicia, ou a mãe ou o pai fica junto. Tá junto todo o tempo. Exato. Mas a mãe e o pai, elas já são do... Não são. Elas podem ficar juntas mesmo não sendo? Uhum. Só que o que é segredo, porque o candomblé é segredo. Então... A coisa do candomblé é o segredo. Na hora do segredo, o pai e a mãe não vai participar. Porque ele não faz parte daquela religião. Então ele não pode ver o que ele não vai participar. Agora, ninguém vai pegar uma criança e enforcar a criança. Ninguém vai fazer nada com uma criança que a gente vai fazer o que a religião permite. Então, mas entendeu? E que a religião manda. Mas não existe nada, não tem tortura. Isso não existe. Isso é maluquice. Eu digo tortura no seguinte sentido, o pessoal fala muito, tem um ritual com sangue. Não tem isso. Não tem. O problema é assim. Até porque criança não vai. Vamos ser honestos. Todo mundo sabe que o candomblé usa uma galinha, usa um galo, né? Usa na igreja. A Bíblia mandava, né? Alexandre o Grande, antes de vencer uma batalha que ele fazia, ia dar um búfalo, um boi, o mais forte que ele achasse. Para que ele vencesse aquela guerra dele, aquela batalha dele. Então, assim, você não vai deixar uma criança assistir isso. Tá. Tá me entendendo? Você vai fazer os rituais da criança, a mãe vai estar tomada de banho, preparada para poder participar daquela religião, daquele momento. Certo? Só que ela, por exemplo, não vai estar como você, de preto e de jeans. Ela vai estar vestidinha de roupa branca, vai tomar seu banho, vai estar com um contregum, toda preparada, e ela vai ficar com o filho dela no colo. E o ritual vai acontecer e ela não vai ver. E nem a criança, porque a criança está ali. Se você tem que sagrar ela, amigo, esse álcool gel está aqui, né? Se você tem que usar, a mesma coisa uma criança. A gente vai lá, faz o ritual, com toda licença. Acabou. Não é como o povo vê no YouTube. Aqui pega a galinha, corta em cima da criança, pega o bode, corta em cima da criança. Não existe isso, gente. Isso é o que mostra o YouTube, é o que mostra a televisão, para poder criar polêmica, para poder o vídeo andar. Então, eu fiz não essa tem pergunta necessidade justamente disso. Porque é uma coisa, né, uma situação que acho que interessa para todos, Isso. porque a gente ouve muita coisa, mas não sabe a verdade. Isso a verdade é essa, você tem que sagrar a criança, e você vai consagrar a criança, assim como você batiza na pia batismal, você vai lá pegar a água e batiza. E a preocupação de muitos, assim entendeu? como a minha, é esse tipo de informação errada, ficar instigando a população contra pessoas que praticam. Eu não sei se já aconteceu isso com você, acredito que sim, mas tem relatos de pessoas muito próximas a mim que assim... Aqui em Guaratinguetá ninguém sabe, algumas pessoas sabem, né? Mas preconceito. Muita gente fala. Eu recebi a prefeitura, a saúde, a polícia, não sei o que, porque dizia que eu tinha criança em cativeiro, que eu maltratava os outros, que eu judiava de criança, que eu isso, a vigilância sanitária, não sei o que. A própria pessoa que foi no barracão, né, a oficial de justiça que foi lá no barracão, depois de um tempo, frequentou muito tempo o meu barracão, a casa de candomblé, a casa de axé, tá? E se tornou minha amiga. Entendo. Porque disseram que lá era sujo, que lá tinha criança em cárcere privado, que lá não sei o quê, que tinha frango podre na geladeira. Chegou aquele... Gente, por Deus, no dia até eu fiquei nervoso, porque chegou, era assim, 6 carros de polícia. Eu falei, gente, o que é isso? Não, aí o policial foi entrar dentro do quarto do Ogum, do orixá Ogum, e armado. Eu falei, meu senhor, se fosse o senhor eu não entrava aí.
Ele falou, por quê? Eu falei, porque aí é o criador de toda a ferramenta, tá? E se o senhor entrar aí armado perante Ogum, o senhor vai estar desacatando Ogum, o senhor pode sair daqui e ter um azar na vida, porque é desrespeito. E eu estaria desrespeitando o meu axé, a força de Ogum, se eu não falar isso para o senhor. Então eu pediria para o senhor, não entra dentro desse quarto armado. Pede para qualquer outra pessoa entrar. Ele, mas eu falei, eu não estou dizendo que o senhor está impedido de entrar. Eu só estou te avisando que amanhã depois o senhor pode ter um azar na vida. Porque o senhor está entrando armado perante Ogum e a gente não faz isso. Não, Aí o que aconteceu? Ele pediu para uma outra pessoa que não estava armada entrar e olhar dentro do quarto. Porque são quartos sagrados, que são fechados, fica fechado. Você entra, zela e sai, fecha e tranca. E você não entra ali, você entra descalço, você entra de banho tomado, banho de erva, banho litúrgico. Só que o que acontece? Foram lá, eu tive que mostrar tudo, abrir tudo para eles. Sim. Entendeu? E ele foi respeitoso, ele não entrou, saiu de lá, como eu disse, muitos viraram clientes meus que voltaram para jogar búzios comigo. Então, a gente fala porque realmente, acho que a base de tudo é o respeito, tem que ser o respeito. E tudo vai de como você fala com a pessoa, de como Também. você passa esse respeito e de como você recebe. Porque, gente, é um direito constitucional que você tem. Né? A liberdade religiosa é um direito que a Constituinte, que é a lei máxima, prevê. Então, assim, por que você não vai respeitar? Assim, eu digo pelo seguinte, se você vai a uma igreja católica, as pessoas respeitam, tiram o chapéu para poder entrar, não entram sem camisa, coisa assim, é básico? É básico, mas respeita. Né? Então, por que das outras religiões você não vai respeitar? Qual é o problema? Não vai fazer você ir contra a religião que você prega, que você frequenta, não vai fazer você menos evangélico, não vai fazer você menos crente, não vai... evangélico, não vai fazer menos católico, não vai fazer você não está pecando, não é isso. Exatamente. Entendeu? Não é Primeiro que o Brasil é um estado laico, né? Exatamente, bem lembrado. Ele pode ser, qualquer religião pode ser cultuada em terras brasileiras. E é por isso que o papo da semana hoje trouxe o Alexandre de Logum Edé, né? O Inderomim, né? Inderomim, para falar um pouquinho e contar pra gente aí, pra vocês aí, principalmente que estão em casa, a curiosidade, né, que rege todo esse fenômeno, né, toda essa história do candomblé, o medo, a macumba, né, a vela. A macumba é um instrumento, fizeram uma macumba, né, gente? na esquina ali, Alexandre. Eu passei, daí pra frente minha vida virou um inferno. Entendeu? Porque você pensa negativo, porque você absorveu aquilo. Se você não absorver aquilo não é pra você. Tá me entendendo? Aquilo não é pra você. Vou dar um exemplo agora bem verdadeiro pra vocês. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham, os dois. Eu pego o nome do Eduardo, eu ponho o nome do Eduardo dito numa macumba, num ebó. Ogum sabia ler? Exu sabia ler? Então eu não preciso botar nome. A minha intenção é o que vale. Começa por aí, o erro está aí. Então, se você tem força espiritual e se você tem fé, você não tem que botar nome em absolutamente nada. Se eu passo uma encruzilhada na esquina e tá lá a macumba, o ebó lá, aquele ebó não foi para mim, não fui eu que fiz, não foi para mim. Aquele ebó alguém depositou ali na fé de alguma coisa. Então, que aquilo lá, o que causa o mal-estar é você ir lá e meter o pé naquilo. Você vai na igreja e mete o pé no santo? Isso é o que eu vou falar agora. Você vai na igreja e cospe a hóstia que você consagra? Não. Então, respeite. O respeito é primordial em tudo. Exatamente. Você não precisa... Gente, quero deixar uma Esse coisa bem clara. Esse é o papo da semana, hein, gente? Vai ter mais. Eu quero deixar uma coisa bem clara, inclusive como jurista também falando. Meu amigo, você não é porque eu sou evangélico que eu tenho uma oferenda ali na igreja, eu vou chegar chutando. Eu não vou na igreja de ninguém, também não vou pegar a estátua ali, a imagem do santo e vou sair chutando, rapaz. Pra que isso? Eu respeito, da mesma maneira que se alguém entrasse embriagado na minha igreja, saindo chutando as cadeiras, eu ia ficar muito revoltado. Né? Isso não tem como, é do ser humano esse sentimento. Por quê? Porque é um desrespeito. Né? Um desrespeito à sua tradição, à sua cultura, ao que você acredita. Né? Eu acho que sim, quer falar da sua religião, quer falar da sua opinião. Aliás, a opinião é uma coisa que eu falo sempre para todo mundo. Eu falo assim, é a minha opinião. A sua opinião, você só fala se você ouvir uma frase da seguinte forma: qual é a sua opinião? Se eu não perguntei qual é a sua opinião, para que você vai falar? Eu não estou interessado em saber. Desculpa, franqueza, mas eu não estou interessado. Né? E aí, para que você vai ficar tentado? Assim. Não é? Eu tenho mais umas perguntas aqui, Alexandre. Alexandre, vamos lá. Ó o Búzios. Alexandre, o candomblé, eu ouço falar, eu conheço várias denominações, né? A minha nação é Jeje-Marie. Eu sou de Jeje, sou filho do Zé Luiz Ogum lá no Broca, né? E a minha religião, a minha
nação, ela fala muito de Odu. Sim, né? todas. Todas as nações falam de Odu? Pelo que eu não conheço todas, tá? Não sou enciclopédia, não conheço todas. Até porque o que eu digo, quem trabalha como eu trabalho, também trabalhei muito. Hoje menos, mas trabalhei muito, então você não tem tempo para poder saber de todas as nações. Então, assim, existem algumas pessoas que você conhece e você sabe aquilo que a pessoa te passou, que é o que eu falei, aquele conhecimento boca a boca. Agora, o que acontece? Não são todas, mas a maioria é isso. Porque o Odu, ele é o destino da pessoa. É isso que eu ia Tá me perguntar. entendendo? O que é o Odu? O Odu, ele é o destino da pessoa. Você faz uma soma da sua data de nascimento, de 1 a 16 não soma mais, tá? Então 11, 12, 13, 14, 15 e 16 não se soma. Esses são Odus. E você vai ver o destino da pessoa. Quando você conhece Odu, você conhece a personalidade da pessoa pelo próprio Odu. Você joga, você tira um número ali, você já sabe mais ou menos como aquela pessoa é, como ela age, porque você é estudioso de Odu. Interessante. O jogo de búzios, ele é totalmente voltado a Odus ou não? Ou ele pode ser respondido por orixás? Pode. Ou como que funciona essas quedas? Depende de cada pessoa, nação? é Como que não, isso? é de pessoa para pessoa, de casa para casa. Depende de como aquela pessoa desenvolveu aquilo. O jogo de búzios, ele tem um estudo, tá? Que você tem que estudar e ele existe uma decoreba. De 1 a 16. Você tem que decorar. É como uma tabuada. Mas você vai ter que decorar. Do 1 ao 16, você vai ter que decorar esses 16 Odus. E desses 16, de cada um, de Okarameji, que é um, tem mais 16 dele. Ao todo são 300 e poucos, então. 256. 256 É. Odus. Aí o que acontece? Você, para saber tudo isso, leva tempo. Anos. E tem que ter muita leitura. E o mal de muita gente do candomblé é a preguiça de ler. Tá? Então, assim, se você lê e você decora aquilo, você vai ser bom conhecedor de Odu. Se você é bom conhecedor de Odu, você conhece as pessoas. Porque você traz a característica. Como você é filho do Ogum, o que acontece? Você tem as características do filho de Ogum. Agora, existem vários Oguns, né? Cada Ogum estava num estado, estava numa região de Abeokuta, estava numa região de Irê. Então, você tem que saber que a personalidade do Eduardo vai bater de acordo com aquele Ogum da região que ele viveu. Uma boa coisa que você disse aí, personalidade. Que são ditas as qualidades, né, de orixá. Hoje em dia o povo quer ser do Ogum, não, o povo quer ser de qualidade. Eu sou de Ogum Já, eu sou de Ogum Nirê, eu sou de Ogum não sei o quê. Posso fazer uma pergunta aqui antes de você, Edu? Só para esclarecer, porque é uma pergunta do pessoal que acompanha a gente. Você pode explicar o que é um orixá? Porque se fala muito Ogum, orixá, e a gente acaba fazendo uma confusão, né? O orixá, ele é um deus da natureza. Oxum, sim. deusa da água doce. Iemanjá, deusa do mar. Ogum, o senhor do ferro. O senhor do peito de aço. Ogum é o criador de toda a ferramenta. Nós agradecemos a Ogum a medicina. O médico, a ciência da folha, do saber do remédio é o sangue. Mas quem criou todas as ferramentas para uma cirurgia foi Ogum. Então seria uma coisa mais ou menos como a mitologia grega tinha. Exatamente. O Zeus era o deus do trovão. É um sincretismo, exatamente. Só que pra gente esse sincretismo é errado. Por exemplo, Santo Antônio São Jorge é Ogum. Isso aqui, porque no Rio de Janeiro São Jorge é Oxóssi, né? Mas São Jorge é Ogum. Não, São Jorge teria sido filho de Ogum. Porque Ogum antecede São Jorge e muito. Porque o candomblé é uma religião antes de Cristo. É a primeira religião do mundo. Exatamente. Entendeu? Isso é importante a gente deixar claro, porque para as pessoas também já terem um entendimento um pouco mais claro Exato, de tudo. é isso. Né? O orixá é isso. O orixá, ele é a força da natureza. Ele é o deus da força da natureza. O orixá é o encantamento. Assim como o Oxumaré, ele é simbolizado pelo arco-íris. Então ele tem a incumbência de levar a água da terra ao céu e de trazer bênçãos do céu à terra. Gente, dó. Essa Que eu não da sabia hora. também não. Olha você vê. Oxumaré, Essa não estava na minha tarefa. Alexandre é de Logum Edé. Exato. Logum Edé, qual é essa representação? Aí é que de tá, Logum porque Edé? muita gente nem... Hoje é moda fazer Logum Edé, né? Mas, como, por exemplo, um orixá que é muito pouco cultuado, muita gente falava-se muito pouco, hoje em dia virou moda também, é Iroko. Iroko. Né? Iroko é uma árvore. É o orixá que é representado por uma árvore. Para aquele orixá nascer, você tem que plantar uma árvore de Iroko novinha e ir crescendo, ele vai crescendo, você vai cultuando ele. Tá me entendendo? Então, Iroko é isso. Logum Edé, ele é filho de Oxóssi e filho de Oxum. Ele é um menino, ele é um adolescente. Porém, ele é um orixá que se tornou muito hábil, porque ele também foi criado por Ogum e por Inhansã.
Então ele aprendeu a guerra com Ogum, porque Ogum foi o grande guerreiro. É toda uma ligação. Exatamente. De uma energia. É Então, muita coisa. exatamente. É muita coisa pra você É falar. E Logoedé é uma criança, é um menino encantado, né? É uma criança. Antigamente, quando eu me iniciei, né? Há 30 anos atrás, hoje em dia se inicia a pessoa adulta. Logoedé não se iniciava em maior de idade. Era proibido. Eu conheci assim, eu aprendi assim com meus mais velhos. Mas hoje em dia não, hoje em dia se inicia. Hoje em dia tem cara de 30 anos, mulher de 25, 30 anos se iniciando. Alexandre. E antigamente isso não existia. E são mais velhos do que eu que fazem isso. Então quem sou eu para apontar o dedo para os outros? Eu vou aprender. Se um dia o meu orixá me permitir fazer isso, pode ser que eu faça, mas até o dia de hoje eu não fiz. Você não faria um... Não vou dizer para você de boca cheia que eu não faria, tá? Porque eu fui uma pessoa relutante em fazer Iabá, a mãe Oxum, que é a mãe da água doce, em cabeça de homem. Você era relutante. Eu fui relutante, E muito fez, tempo. como E diz- fiz, hoje eu tenho filhos de Oxum. Tem um orixá Homem, que filho de se Oxum. faz também virgem, né? Na menina virgem. Não são todas, existe Euá. Euá é um orixá que se faz em virgens, mas Euá ela também tem, como eu disse, de Ogum. Ela tem os caminhos dela. Tem a determinada Euá que só se faz em virgem e tem Euá que não tem problema nenhum. Ah, tem. Porque o orixá não vem dessa sexualidade. É como é dito. Você pega Logoedé, ele tem estágios, né? O Logoedé tem 3 caminhos. Aí você vai pegar dos 3 caminhos, qual é? Ah, essa pessoa então já pode? Que foi o que me ensinaram. Você vai pegar Logoedé que já tem uma determinada, aquele caminho já mais velho, então você já pode iniciar ele num rapaz mais velho. Entendi. É muita Alexandre, coisa. uma outra pergunta que eu vou fazer aqui. O orixá Nanã, Certo. que é o orixá, é o orixá mais velho, é o ancestral, o que seria Nanã? Nanã ela é tida como a avó de todos os orixás, né? Ela é a mais velha de todas porque ela foi muito ligada a Oxalufã, né? E Oxalufã é dito o Oxalá o mais velho, o pai de todos, né? Hoje a gente sabe que existem outras, né? Mas o que acontece? Nanã, ela é uma orixá, uma senhora, um orixá mais velho, um orixá cultuado com muito respeito e é um orixá que é cultuado com a presença de muitas mulheres. E ele é feito na cabeça de homem? Eu não faria. Mas você conhece? A minha família, eu E conheço... por que você não faria? Porque tem é essa proibido. coisa- Ah, tá. Ó, Tá me entendendo? Porque na minha família, na minha hierarquia, na minha educação, na cartilha, vamos dizer assim, quando você faz parte de uma família de candomblé, você tem que seguir aquela cartilha, né? E na minha cartilha, na cartilha da minha família, não se pode fazer nanã na cabeça de homem, porque não permite. Então seria mais ou menos assim, grosso modo falando, só fazendo uma analogia. Pra gente que é evangélico, é como se a gente tem lógico, todos seguem a Bíblia, né? Exato. O cristianismo, tudo, mas as igrejas têm suas doutrinas. Exato. Né? Eu tenho o meu ministério, a minha igreja tem a doutrina dela, assim como A mesma as coisa. outras, né? Tem, Exato. cada um tem a sua. As igrejas mais tradicionalistas, como a Assembleia de Deus, tem a doutrina deles, presbiteriano tem a doutrina deles, então assim, seria isso. Exatamente, é isso. Perfeito. É Aí, E você conhece algum homem que é feito de Nanã? Tem na internet, tem um cara famoso, magro, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é de Nanã, foi feito, eu o conheci pessoalmente, uma vez, não tivemos tempo de bater papo, mas ele é um cara respeitado e é de Nanã, tá? A nação você não... A nação dele eu não sei, mas por exemplo, a minha família, a família de axé que eu tenho, conhece ele também, ele até já tentou tomar axé nessa família e Não foi não possível. vingou, não foi possível. Ah, então por exemplo, eu sou do Ogum, eu sou de Ogum Onirê, né? Isso. Eu sou de Ogum com Oxum, né? Sou de Ogum Onirê. Pode existir uma casa que não faça Ogum e Oxum. Exato. E eu chegar lá e me adaptar com todo mundo, ser amigo de todo mundo, se encantar pela aquela vibração daquela casa e não poder tomar axé ali. tomar a minha obrigação, Exato. por exemplo. Ali, não, Ali. pode acontecer sim. Tá vendo, gente? Pode O sim. candomblé, ele é Pode. cheio de Quando a caminhos. pessoa é fiel mesmo, ele realmente, a gente fala, olha, eu te adoro, te amo, mas aqui, o seu Ojuori, né, a sua doutrina, a sua espiritualidade não vai se encaixar nessa casa. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Com 2 pessoas. Como você falou assim, a gente, por exemplo, você é pai de santo, você é como é que chama na igreja sua lá? O pastor. pastor, o outro é o padre. A gente teve até um padre Cacá aqui esses dias, né? Falando um pouquinho da religião católica, um pouquinho do movimento dele. O candomblé, ele é místico, né? Ele traz
esse misticismo, né? Sete, ele traz esse misticismo, nossa, o Alexandre vai ter que voltar outras vezes aqui, porque tá uma hora... Não deu. Não deu. Eu ainda tinha Nossa 3 perguntas Senhora. para fazer. Eu queria, né, que se você pudesse explicar, porque a gente faz, acha que tudo é uma coisa só. Mas o que seria a diferença do candomblé para a umbanda, né? É uma coisa que acho que pouca gente sabe, só quem realmente frequenta, quem tem mais estudo, porque as outras pessoas de outras religiões da igreja acham que tudo é a mesma coisa. E, né, e o que... Mas aí eram outras duas... Pode fazer, já emenda uma na... Então seria essa a primeira pergunta minha. Uma outra pergunta que é um pouco polêmica, mas acho que é bom esclarecer, qual é a visão de vocês, né, com relação à questão de oferendas e o sacrifício de animais. Porque isso aí, hoje em dia, com as leis tal, de maus tratos, é uma situação que muita gente, eu falo como advogado, você encontra uma dificuldade grande para você alinhar a lei, né, explicar o que é um maus tratos segundo a lei, e o que é um ritual, que é uma coisa cultural. São coisas diferentes, igual você falou. Maus tratos é você largar o cachorrinho na rua, judiar dele, mas se você tá cortando uma galinha, isso não é maus tratos, poxa, da minha avó na roça fazia isso, trocar o pescocinho da galinha. Quem nunca comeu frango a molho pardo? Então, às vezes o cara come, sabe. Como que se faz um frango a molho pardo? Vou dar uma aula de culinária agora. Bota o frango lá, corta o pescoço do frango e bota o sangue lá, né? Não, então minha avó já fazia diferente, ela destroncava o frango, pendurava na porta e deixava o sangue descer pra cabeça. Aquele frango a molho pardo é isso, e vai usar o sangue do frango pra você fazer o molho. Chouriço, verdade. Exato, entendeu? Então assim, gente, pelo amor de Deus, aí eu desculpa, mas eu falo que a pessoa querer criar assunto, sabe? A pessoa quer criar assunto, porque todo mundo come o frango. Come frango vivo? Não. Eu uso o frango por ritual, mas a carne a gente come. Entendeu? Agora, você me falou da questão... A diferença entre candomblé e umbanda. Umbanda, ela é uma religião que não é hierárquica, tá? Hoje está sendo abrangido muito isso, porque muita gente migrou do candomblé para a umbanda e muita gente migra da umbanda para o candomblé e está fazendo uma coisa com outra. Antigamente, a umbanda, o pai de santo não era chamado de pai de santo, era chamado de padrinho e madrinha. Madrinha, padrinha, tá? Ou chefe de terreiro. Ou chefe de terreiro. E hoje em dia não. Hoje em dia todo pai de santo de umbanda é chamado de pai de santo. E essa questão tá? de umbanda? Eu já tive essa polêmica do cara pegar e falar assim, não, eu sou respeitado porque eu tenho. Eu sentado numa mesa, hoje eu não faço mais. Por educação e por conhecimento. Mas eu já falei pra ele, não, pai, o senhor não é feito, o senhor não é pai de santo não. Pai de santo sou eu. O senhor não passou pelo que eu passei. Mas hoje em dia a coisa mudou. Mas não seria essa questão você tem que ser político. Da umbanda cruzada com candomblé, que o pessoal fala? Não tem nada a ver. É um bandomblé, né? Não é. Isso é criação da pessoa, a pessoa que criou. É o pai de santo da umbanda que inventou isso e criou. Entendi. É criação, isso não existe. A umbanda verdadeira mesmo, ela pura, ela é linda. Não precisa misturar com o candomblé, tá? Entendi. É que a pessoa viu que o candomblé é mais prático, aí ela mistura o candomblé para ela poder ganhar um dinheiro, para ela poder ganhar a pessoa. Alexandre, eu vou convidar você para voltar aqui. Pode, para a gente poder gravar mais programas, a gente poder falar mais aqui. Porque faltou muita coisa. Faltou muita coisa para a gente, e eu não falo conversar. Né? Faltou. Nossa senhora. Não, e foi muito interessante, muito esclarecedor. Porque, como eu disse, demais, né, o intuito do programa não é fazer você se converter a uma religião, a outra e tal, mas assim, a gente demonstrar que as pessoas têm que ter respeito pelo outro. Exato. Que isso é uma questão até de princípio, moral e tudo. E assim, uma outra coisa, como eu tinha falado, tem pessoas que sofrem preconceito por causa da religião, não conseguem um emprego porque olha lá, o cara fala assim, o que você faz? Já vi muito. Eu sou um bandista. Ou então amiga, eu sou cabeleireiro. Eu tive muita gente que frequentava meu salão. Quando eu descobria que eu era candomblecista ou que eu era espírita, deixava de frequentar meu salão. Hoje em dia eu não me preocupo mais com isso, entendeu? Mas antes eu já me preocupei. E se vocês verem, hoje menos, mas houve uma época agora, há tempos atrás, que muita estava se destruindo casas de candomblé. Por quê? Porque, desculpa, mas a pessoa ia lá e o dono da boca, o chefe do morro, era tido como evangélico. E aí ele mandava destruir o terreiro, fechar o terreiro da pessoa. Perseguição, né? Isso não condiz. Graças a Deus, nós vemos no interior, a gente não passa por isso. Pelo contrário, a gente é até protegido por todos, pela lei e por todos mais. Gente, Alexandre,
Para chegar até a sua casa, para encontrar o Alexandre de Logoedé, o pai de Santo Alexandre, gente, mas o chefe terreiro. vocês me acham pelo Facebook, tá? Manda mensagem lá. Eu demoro a responder, mas eu respondo, se precisar. Pode me procurar lá. E o barracão, a casa de axé, ali no Chácaras Agrícolas, parte baixa, ali. Jardim do Vale, Beira Rio, parte baixa. Alexandre, muito obrigado, cara. Eu sou uma pessoa que não me vendo, gente. Desculpa, mas eu não me vendo. Eu falo que o que eu tenho de orixá foi porque o orixá trouxe até minha porta. Eu nunca fui na porta da casa de ninguém, eu nunca ofereci um jogo de búzios pra ninguém. Graças a Deus. Graças ao Lodumare. E a única coisa que eu peço para todos, tenham respeito e vamos rezar pela cura da saúde da terra. Nós precisamos que a terra seja curada. Alexandre, pra gente finalizar, o Stênio vai finalizar aqui e eu já estou finalizando aqui com vocês, gente. Muito obrigado por vocês nos acompanhar mais um programa, né? Eu já estou finalizando aqui, o Stênio vai finalizar ali. E eu gostaria aqui pra gente finalizar esse programa, que você fizesse para os evangélicos uma oração, para os católicos uma reza, né? Eu queria que você trouxesse para aquele povo, o pessoal que nos assiste, que nos acompanha, uma bênção aí, uma reza de um orixá, de como você atua dentro da sua característica religiosa, para que as pessoas conheçam. Você falou de Odu, né, de Odu. Eu vou fazer uma reza de Egiobê, que ele é o Odu do princípio de tudo. Tudo parte de Egiobê. Egiobê, ele é o princípio de tudo. Tá me entendendo? Então que Egiobê nos oriente, nos dê bom ori, nos dê boa cabeça, nos dê bons pensamentos e nos dê clarividade na nossa vida. Aí, entendeu? gente, vamos rezar para Odu, para Egiobê. Para o Egiobê. O Stênio vai finalizar ali e, produção, o Alexandre terminando a oração, a gente já pode finalizar, tá joia? Stênio, muito obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço você, Edu, mais uma vez pela oportunidade, Alexandre, que me esclareceu bastante. Valeu. É uma pena que não dá para falar tudo, porque é muita coisa, são bastante situações que seriam interessantes a gente colocar aqui, para que você que está nos assistindo em casa, depois inclusive comentar com a família, com todo mundo, que, gente, é tudo uma questão de respeito, uma questão de liberdade, todos nós temos direito, assim como você tem direito de ir na sua igreja, cultuar o seu Deus, ele tem, o Eduardo tem, todos nós temos, né? Assim como você também tem, o evangélico tem o direito de sair de terno e gravata, entrar num estabelecimento comercial e ninguém ficar olhando para ele como se fosse um ET, né? Não é porque o Pai de Santo também está vestido assim que você vai se afastar dele lá no... Enfim, gente, tudo isso é uma grande besteira, tá bom? Você tem que ter amor ao próximo. Amor ao próximo é respeitá-lo. Primeiro é respeitá-lo, né? Então é isso que eu queria deixar essa mensagem aqui, porque o intuito nosso é esse, é que você entenda que as pessoas têm seus direitos e que você deve respeitá-los. Porque também não é só direito que a gente tem que falar, a gente tem que falar de direito e deveres. Exato. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Egiobê da Meji, Egiobê da Cã, Egiobê da Irê. Irê Bocifu, Irê Bocicã, Egiobê Babá Egiobê, Egiobê da Meji, Egiobê Cã, Egiobê Irê, Egiobê Meji Onã. Que Egiobê nos dê bom caminho, que Egiobê parta a nossa vida em 2 caminhos sempre próspero e que Egiobê traga a nós a luz, a paz e a prosperidade. Axé! Isso aí, pessoal. Show de bola. Deus abençoe, Alexandre. Amém.